Olá pessoal, vamos falar nessa videoaula sobre o diagrama de Jackknife, ou também intitulado gráfico de falhas críticas crônicas. Entendam esse material, essa videoaula, como um material complementar ao nosso curso. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar algumas considerações sobre o diagrama. Então, note, o gráfico de falhas críticas crônicas, né, ou também chamado diagrama de Jackknife, ele foi proposto em 2001 pelo professor Peter Knight. E o professor ele propôs uma distribuição de falhas dentro de 4 quadrantes. Né? Esses quadrantes nos dando a possibilidade de distribuir, né, as falhas de uma forma a priorizar aquilo que nos causa mais impacto. Note, os quadrantes eles são distribuídos, são determinados de acordo com a média do número de falhas de um determinado tipo de falha com a média do MTTR desses tipos de falha. O quadrante onde se encontram as falhas leves é considerado aquele quadrante menos preocupante, uma vez que as falhas que o habita têm um MTTR menor que a média, ou seja, dura menos do que a média dos outros MTTRs, e tem uma ocorrência, né, um número de falhas também menor que a média. Então, seria a nossa última prioridade aqui. Já o quadrante mais complicado, né, para o gestor de manutenção ou gestora de manutenção, uma verdadeira pauta-bomba para ele, seria as falhas agudas mais crônicas, ou seja, as chamadas falhas críticas. Por que elas são agudas? Porque elas demoram muito mais do que a média do MTTR, ou seja, estão acima do nível de MTTR, médio, e também estão acima da média do número de falhas, da frequência de falhas. Então, seriam as falhas críticas, porque tem características agudas e crônicas. As falhas agudas, como já foi dito, elas estão com o MTTR acima do MTTR médio. Então, elas tendem a ser mais agudas. Elas ocorrem com menor frequência, né, com a frequência menor do que a média, mas quando ocorrem, demoram mais. Então, elas são agudas. Né? E as falhas crônicas, elas têm uma duração menor do que a média dos MTTRs, né? Mas têm uma frequência maior, ou seja, do que a média, ou seja, acontecem mais. Né? Então, demora pouco, mas acontece muito. Então, elas também são danosas ao nosso sistema. Então, em termos de priorização, né, a pauta-bomba aqui das falhas seria aquelas que habitarem esse quadrante das falhas agudas mais críticas, mais crônicas, que são as críticas, né, porque duram mais e estão ocorrendo em maior frequência. Temos aqui as falhas crônicas, aquelas que não duram tanto, duram menos do que a média dos MTTRs, mas acontecem muito, né, com maior frequência. As falhas agudas, que têm uma menor frequência, mas quando ocorrem, tem uma demora de retorno maior. E temos as falhas leves, que seria a nossa menor preocupação diante das demais. Bem, e como se define esses limites que formam os quadrantes? Né? O limite do MTTR e o limite do número de falhas. Então, a proposta do professor Knight é nesse sentido. O limite do MTTR é a de indisponibilidade pelo número de falhas, somando tudo. Né? Seria a média dos MTTRs. Né? E o limite da quantidade de falhas seria a quantidade de falhas, ou seja, todos os eventos de falha que ocorreram, dividido pelos tipos de falhas que se apresentaram. Então, isso vai ficar mais claro no nosso exemplo com o uso do Excel. Então, vamos nele. Perceba, primeiramente você tem que partir do princípio que a empresa,
a organização possui um banco de dados, onde você tem acesso a os eventos de parada e também o tempo que cada evento durou entre o momento de parada e o momento de retorno. Então, partindo desse princípio, nós temos aqui um exemplo em que, do banco de dados, reunimos 15 tipos de falha ocorridas. Aqui na coluna B, a quantidade de horas que cada falha gerou de parada ao longo do tempo observado. E a quantidade de intervenções que cada falha proporcionou ao nosso sistema. O primeiro passo é calcular o nosso MTTR, que nada mais é do que a divisão entre o tempo acumulado de falha, né, todo o tempo que ocorreu na falha, decorrente dessa falha, todo o tempo de parada, dividido, né, pela quantidade de intervenções. Então, você está vendo aqui uma média entre horas e quantidade de intervenções. Então, note aqui que a falha 1 ela apresentou 12,59 horas por falha. Isso quer dizer que, em média, essas 397 falhas ocorridas, intervenções ocorridas decorrente desse tipo de falha, que seria a falha 1, levaram 12,59 horas para serem solucionadas. Assim fazemos para todas as falhas, chegando aí cada uma delas. Em seguida, nós vamos calcular a média das intervenções. Quantas intervenções nós tivemos em média por tipo de falha, né? Então, nós tivemos aqui, né, uma média. Só calcular aqui a média das falhas. Temos 162 falhas, 162,87 falhas em média, né? E a média do MTTR. Qual é a média do MTTR, né? Dos MTTRs. Então, a média dos MTTRs. Opa. Escrevi o nome errado, mas agora está certo. Foi de 6,61 horas. Então, com esses dados já nos é possível inserir o gráfico. Então, o gráfico do Jackknife é um gráfico de escala logarítmica e é um gráfico de dispersão. Dispersão entre duas variáveis, né? A variável quantidade de intervenções e a variável MTTR. Então, vamos inserir um gráfico de dispersão. Sem selecionar dados agora, só inserir o gráfico, sem selecionar dados. Então, o gráfico foi selecionado, vamos aumentá-lo aqui para melhorar a nossa visibilidade. Bem, vamos acrescentar um elemento de dados, aí você vai selecionar dados, adicionar. Vamos adicionar o eixo X, que vai ser formado pelas intervenções, número de intervenções. E o eixo Y vai ser o nosso MTTR. Então, ok novamente, nós já temos o nosso gráfico gerado. Note, mas a escala não está em escala logarítmica. Então, nós temos que selecionar nossos eixos aqui. Clicamos aqui em opção de eixos, né? Clicando duas vezes nele. E vamos à escolha da escala logarítmica. Da mesma forma, fazemos com o eixo X. Fizemos com o eixo Y, faremos com o eixo X. Então, o diagrama de Jackknife já está pronto aqui. No entanto, o diagrama de dispersão ele já está relacionando a quantidade de falhas com o MTTR. Mas é preciso acrescentarmos as linhas
de média, né, para termos os quadrantes do Jackknife. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, né, criamos essa tabelinha aqui embaixo, né, as coordenadas, e vamos primeiro definir a linha que corta a frequência. Então, no eixo X, a linha que corta a frequência é justamente a média das frequências. Então, é só acrescentar a média. São 2 pontos, por quê? Porque nós vamos precisar de um par ordenado aqui, né, para poder fazer a linha. No eixo Y, quem vai ser? Né? O eixo Y vai ser a escala que o gráfico nos trouxe, de 1 a 100. Então, vai ser 1 e 100. Com relação ao MTTR, já é invertido. Então, note, o X vai ser de 1 a 1000, né? Porque nós vamos cortar o gráfico na horizontal, né? Então, vai ser de 1 a 1000. E o nosso Y, né, vai ser a média do MTTR. Então, o que foi a média do MTTR? Vai ser o 6,61. A média das médias, né, dos tempos de reparo. Pronto. Então, para acrescentar, nós vamos no gráfico novamente. Vamos em selecionar gráfico, selecionar dados. Vamos adicionar um novo elemento ao nosso gráfico. Que elemento é esse? Nós vamos acrescentar a primeira linha do nosso quadrante. Então, vamos acrescentar a linha da frequência. Então, o eixo X nós selecionamos, é a média das intervenções. E o eixo Y nós selecionamos, é a escala do gráfico de 1 a 100. Então, acrescentamos aqui, ok. Note que os 2 pontos já se apresentam. Clicamos nos 2 pontos e selecionamos no que tange a linha, né, uma linha sólida. Né? E aí essa linha sólida já nos dá a primeira linha do Jackknife que nos dará os quadrantes. A segunda linha nós vamos acrescentar selecionando dados. Vamos adicionar aqui mais um elemento ao gráfico. No eixo, agora nós vamos traçar a linha que corta representa a média do MTTR. Então, no eixo X vai ser a escala de 1 a 1000, né, que o gráfico nos trouxe, esse 1 a 1000. E no eixo Y vai ser, né, o nosso MTTR. Médio, né, a média dos MTTRs. Então, damos OK. Note que foi inserido aqui, né, os 2 pares, né, ordenados. Agora, vamos lá, clicamos 2 vezes e apresentamos uma linha sólida. Vamos mudar aqui a cor para ficar uma cor mais distinta da outra. E aqui nós temos o nosso Jackknife pronto. Né? Então, vocês veem aí, vamos acrescentar rótulos aos nossos pontos. Né? Adicionar rótulo. Ele adicionou aqui o rótulo dos MTTRs, né? Vamos acrescentar aqui formatar rótulos e vamos acrescentar aqui o valor a partir da célula, que seria a identificação de cada falha. Né? Então, vamos acrescentar o valor X aqui. Então, nós temos aqui nosso Jackknife. Então, note, no quadrante considerado assim, perigoso, né, prioritário para a solução, né, nossas dores de cabeça, ficaram 3 falhas. A falha 1, que teve 397 intervenções e um MTTR de 12,59. A falha 2, que houve 338 intervenções e 8,88 de MTTR. E a falha 3, que teve 271 intervenções e 7,75 de MTTR em cada uma dessas falhas aí, em média. Né?
Então, note, essas três são as falhas críticas, ou seja, elas são agudas porque tem um MTTR acima da média e são crônicas porque tem um número de intervenção, né, uma frequência, uma ocorrência também acima da média das ocorrências, né? Nós temos as falhas agudas aqui nesse quadrante, que seria a falha 11, com 148 ocorrências e 20,27 de MTTR. Então, ela é aguda porque ela tem 20,27 de MTTR. A falha 14 tem 9,89 de MTTR, então está acima da média. A falha 7 também está acima da média em termos de MTTR, 8,77. E a falha 8 está no limite aqui, quase dentro da média, mas está acima com 6,99. As falhas crônicas são essas aqui, são 3 também. A falha 4, porque ela é crônica, porque ela teve uma ocorrência de 285 intervenções por esse tipo de falha. E a falha 5 teve uma ocorrência de 247, bem acima dos 162 da média das ocorrências. E a falha 6 também, 244. E as falhas mais no quadrante leves, né, elas estão aqui abaixo do MTTR e abaixo do número de ocorrências. Então, é uma forma que os gestores e gestoras do ambiente de manutenção têm para classificar as falhas, né, tratar as perdas que os perturbam, né, no seu dia a dia operacional, no sentido de priorizar aquilo que fazer primeiro. Investir em quais resoluções prioritariamente. Até porque, no ambiente operacional, os problemas tendem a infinito e os recursos para solucioná-los são finitos. Então, nós temos que sempre escolher o que fazer primeiro. E o diagrama Jackknife, ele nos possibilita uma visibilidade, né, de como as falhas se distribuem de uma forma que nos permite fazer uma priorização nesse sentido. Então é isso, pessoal. É um diagrama relativamente simples de ser realizado. A dificuldade se encontra mais na questão da coleta de dados, né? Mas é relativamente simples em termos de recursos aí do Excel para fazer. A interpretação também é simples, então muitas vezes a gente complica o que é fácil. E manutenção, que é uma função complexa, nós temos que primar sempre por simplificar em vez de complicar, né? Já basta o dia a dia dessa função dentro das operações, que já é um tanto complexo. Então temos que buscar a simplicidade. E é esse a nossa videoaula desse momento. Um abraço aí a vocês e aproveitem aí o conteúdo.